Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre algumas opções que não tem conseguido jogar no Cruzeiro nessa atual temporada, que eu acho que poderia ser uma baita opção para o Ceará ficar de olho na atual temporada. Inclusive, né, já começando aqui como a melhor opção do meu ponto de vista, que é o Lautaro Dias. É uma opção aí para jogar como meia de criação ou um centroavante, que tem 27 anos e foi comprado por mais de 15 milhões de reais pelo Cruzeiro no ano passado. Definitivamente não valeu a pena, né? Vale lembrar que na Série A ele só tem 4 jogos, inclusive foi relacionado para o jogo contra o Ceará, mas assim, o que acontece? Ele compete numa posição que sinceramente ele não tem espaço mesmo, né? Que é ou com o Matheus Pereira ou com o Caio Jorge. E ainda o reserva dos dois pode ser o Gabigol, né? Para jogar de meia ou segundo atacante, o Gabigol faz essas duas funções, o Lautaro Dias também. Então ele não tem espaço, na minha opinião, no Cruzeiro. E ainda quando vai jogar um jogador nessa posição, o Cruzeiro tem priorizado a base, né? Uma vez ou outra, é isso que tem acontecido nessa temporada. No ano, só 2 gols, um no Campeonato Mineiro e outro na Copa Sul-Americana. Vale lembrar que no ano passado também já não tinha sido uma boa passagem do Lautaro Dias, mesmo sem o Gabigol e tudo mais, ele não vinha conseguindo jogar, era um reserva ali na posição, até assume a reta final ali da temporada como titular, mas não faz nenhum gol, inclusive, temporada muito ruim realmente pelo Cruzeiro, e não acho ele um jogador ruim, mas já tendo 40 jogos, né, só 2 gols e só 4 gols, eu sinceramente acho que o melhor é realmente emprestar o jogador, que pode, né, ir muito bem numa equipe da Série A. Lembrando que o Vitória já procurou o jogador no início da janela, em junho, né, antes da parada do Mundial. O Cruzeiro não teve interesse. Agora, eu sinceramente acho que para esse meio do ano, a janela vai até o início de agosto aqui, eu acho que pode ser uma alternativa. Lembrando também que o Atlético Paranaense na Série B foi um dos clubes que procurou o Cruzeiro para entender as negociações com o jogador. Tem contrato até junho de 2026. Já está perto do fim também, hein? Ah não, junho de 2028. Então realmente o Cruzeiro está numa situação bem delicada. Vou deixar aqui também para vocês o mapa de movimentação, muito mais centralizado. Alguns momentos até entrou pelas beiradas, mas o grande desempenho dele foi realmente pelo Independente Del Valle, somando 2 anos que ele esteve por lá consecutivo, foram no total 18 gols marcados em 54 jogos, além também de 6 assistências. Então, vou falar aqui também de outras opções nesse vídeo que eu vejo que podem agregar para o Ceará nessa atual temporada. Só antes, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team. Bora chegar a essa próxima meta que é de 22 mil inscritos. Aqui que nós trazemos notícias dos clubes do futebol nordestino, além, por exemplo, do Ceará, do CSA, trazemos também informações do esporte e diversos outros clubes. Então, para você não perder nada, já se inscreva, ative as notificações e bora rumo aí aos 22 mil inscritos. Só antes também, recado rápido, link aqui embaixo da Foot Fanatics com várias opções de produtos aqui do Ceará, além também, né, por exemplo, de chinelos, camisas, feminina, masculina, infantil, tem boné, mascote e a camisa 1 dessa atual temporada. Pelo link aqui embaixo você tem um desconto e pagando à vista também um desconto em cima do valor que vai estar aqui para você. Bom, então vamos dar sequência aqui, mais um estrangeiro que não necessariamente pertence ao Cruzeiro, mas que está por lá, que é o Matheus Gamarra, uma opção aí para zagueiro. Inclusive, o reserva na posição é o Jonathan Jesus, né? E Ceará, bem conhecido aí de vocês, mas a grande questão é que ele tem sido um reserva imediato, quando o Vidalba ou o Fabrício Bruno não podem jogar. Então, o Gamarra tem 24 anos, emprestado pelo Atlético Paranaense, situação parecida que o Cruzeiro fez, né? Pagou muito caro pelo jogador, pagou até mais, né? Foi quase 20 milhões de reais, e ele vinha de uma boa fase pelo Olímpia, foram 2 anos, mais de 90 jogos como titular, 5 gols, até chegar no Atlético Paranaense no ano passado, não conseguiu se firmar no Atlético Paranaense, começa bem e depois termina mal, e no Cruzeiro nesse ano também tem sido um reserva, né? Fez alguns jogos como titular, só 2 na Série A, então também não teria esse problema da questão de limite de partidas, né? Enfim, 24 anos, pode jogar também como lateral esquerdo. O Cruzeiro não utiliza dele desde o duelo contra o União, o Lautaro Dias também. E até já tinha procurado o Atlético Paranaense se não tinha interesse de uma volta ou repassá-lo para uma outra equipe. O Atlético Paranaense, como já está emprestando um jogador, né, e tal, não teve interesse e deve ficar no Cruzeiro até o final do ano, a não ser que apareça um outro interessado. Eu até acho ele um jogador ok, eu acho que ele poderia ter tido uma sequência melhor no Cruzeiro, mas com a concorrência tão alta, sinceramente não vejo ele sendo um reserva imediato. Até nos jogos que o Cruzeiro fez um revezamento, poupando alguns jogadores, ele nem sequer entrou, né? Nem no final. Então é um jogador que eu não vejo com muito espaço, não. Mais um aqui também como opção para o ataque, né, meia, é o Rodriguinho, que se destacou muito pelo América, né, anteriormente. Na temporada passada mesmo, só na Série B, ele teve uma participação muito boa, ajudou o América ali no torneio. 16 jogos, 4 gols e 2 assistências. Chegou no Cruzeiro, apesar dos 22 anos,
não para base, né, um jogador ali que ainda ser moldado, para jogar com frequência. E não foi o que aconteceu. Inclusive não ficou relacionado para os últimos jogos depois do Mundial. Só foi 30 minutos também no duelo contra o União, que o Cruzeiro jogou a última rodada na Sul-Americana com o time todo reserva, né? Então, ele só tem 8 jogos pelo Cruzeiro nesse ano, nenhum gol e nenhuma assistência. Nos jogos que eu vi dele, sinceramente, achei muito bom. A questão é que a posição dele também, ele não vai ter como jogar, né? Meia ou ponta esquerda, né? Vai pegar o lugar, por exemplo, do Matheus Pereira, do Wanderson, por exemplo. Muito difícil mesmo a posição que ele joga. Se fosse no ano passado, eu tenho certeza que ele teria uma sequência melhor. Inclusive, quase fez 2 gols, né, na Sul-Americana, tanto contra o União quanto contra o Palestino, né? Mas não sei se para a Série A ele estaria tão pronto assim, não. A não sei que o Ceará precisasse de um reserva imediato nessa posição de meia, né? Mas agora, para ser titular, eu ficaria com o pé atrás. Eu acho que uma boa para o Cruzeiro mesmo seria emprestá-lo para um time da Série B, onde ele teria um pouco mais de experiência, beleza? Mais um aqui que não está no Cruzeiro, mas pertence a ele, é o Zé Ivaldo, né? Que tem aí nessa atual temporada 26 jogos pelo Santos e que não deve mais relacionar o jogador, porque senão ativarem uma cláusula de obrigatoriedade na compra dele, né? De quase 5 milhões de reais. Então, zagueiro de 28 anos não deve mais jogar pelo Santos, deve repassar ele ao Cruzeiro e o Cruzeiro deve vendê-lo para uma nova equipe, né? E aí teria que ver se seria do Brasil ou do exterior, ou se vai vender nesse ano, no ano que vem, né? 28 anos de idade, na atual temporada foi uma peça importante com muitos altos e baixos. Eu diria que ele só é titular hoje no Santos muito por conta de falta de opções. Não acho ele horrível, jogador péssimo, não é isso. Mas eu vejo que se tivesse uma boa zaga, ele não teria 12 jogos, 11 como titular na Série A, porque ele sem dúvidas foi bastante questionado. Vai lembrar que o último jogo que ele foi relacionado foi no dia 19 de julho, né? Então de lá para cá não tem jogado mais pela equipe. Ano passado pelo Cruzeiro foi bem, 50 jogos e 4 gols, termina a temporada em baixa, né? Começa muito bem e termina mal. Eu acho que nesse ano, por exemplo, o Cruzeiro trouxe o Gamarra, não vejo necessidade. Era melhor ter ficado com o Zé Ivaldo para ser uma opção de reserva, ele e o Jonathan Jesus. Mas acabou emprestando, né? Não sei se é até que ponto, né? Uma compensação financeira e tal, porque o Zé Ivaldo não tinha interesse em deixar o Cruzeiro, né? Não foi o que ele queria, né? Ele queria ter continuado e não foi o que aconteceu. Então, focando aqui em algumas opções para a zaga, o Zé Ivaldo também, que tem uma característica de sair jogando, né? Tá aqui o mapa de movimentação dele, tanto nessa temporada quanto também do ano passado. E para terminar aqui também, mais um zagueiro que é o João Marcelo, voltando de lesão. O Cruzeiro talvez possa ter interesse em emprestá-lo, não sei. Deve voltar agora no mês de setembro. Tem 2 jogos só nesse ano, mas no ano passado foi titular absoluto, com mais de 53 jogos e 3 assistências. Nossa, teve uma participação bem alta em assistências, né? 1,89 m, zagueiro bem alto, que é revelado no Porto, e o Cruzeiro pagou mais de 14 milhões de reais na sua compra, né? 12 milhões e 700, mas teve algumas outras cláusulas que ele bateu e foi comprado então por esse valor. Termina 2023 bem, foi titular no ano passado, e por que ele não está jogando nesse ano, já que ele é tão bom, né, Gustavo? Porque ele teve uma grave lesão no duelo contra o Uberlândia, né? O Cruzeiro estava com um time misto ali e tal, com o Fernando Diniz, acabou que o João Marcelo ficou lesionado aí nesse jogo e deve voltar só em setembro. Inclusive o Cruzeiro tinha recebido uma proposta da Rússia para vender o João Marcelo por mais de 30 milhões de reais e recusou, né, afirmando que só venderia ele por um valor superior aos 45 a 50 milhões de reais, e não houve negócio. Ele também não queria sair do Cruzeiro. Aí ele teve uma grave lesão, agora já está com 25 anos. Eu acho ele melhor do que os 2 reservas que o Cruzeiro tem hoje. Eu acho que o Jonathan Jesus é muito bom também, vejo ele num futuro não tão distante sendo um dos melhores da posição aqui no futebol brasileiro, mas eu acho que o João Marcelo ainda ganharia espaço em relação ao Jonathan Jesus. Os 2 sendo reserva, né? Eu não teria necessidade nem do Gamarra e nem do Zé Ivaldo, mas o João Marcelo eu acho um baita defensor. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer dessas opções, e se você vê alguma outra também, né? Pro ataque aí, por exemplo, até ia falar alguns outros, mas que já bateram esse limite de jogos na Série A, por exemplo, o Bolazier também, que não tem conseguido jogar com tanta frequência, mas ele já bateu essa média de jogos. O Wallace também poderia ser uma outra opção, né? Não tem conseguido jogar no Cruzeiro, mas já fez 7 jogos na Série A. Eu não sei se é 7 ou 8, né, o limite máximo, mas desde a volta da Copa do Mundo de Clubes ele jogou 2 jogos, então não é uma situação de que não joga há muito tempo. Apesar disso, eu acho um bom nome, né? Foi comprado por mais de 45 milhões de reais e o Cruzeiro já recebeu algumas propostas também para emprestar ele, inclusive para o Grêmio, né, onde ele foi muito bem. Enfim, o link vai estar aqui embaixo das camisas do Ceará e outras sugestões de vídeo do Vozão. Se inscreve pra gente, pra você não perder nada, e nos vemos numa próxima. Valeu!